Bom dia. Dando continuidade, né, no nosso estudo sobre o casamento e o divórcio, né, como nós estamos regravando. Ontem nós fizemos a parte 1, né, o vídeo 1. Nós terminamos ali falando ali sobre Malaquias 2. Ali no versículo 16, onde isso deixa bem claro que ele odeia o divórcio e aqueles que cobrem as suas vestes de violência, porque é uma violência o homem adulterar-se, é uma violência a mulher adulterar, é uma violência o homem abandonar a sua esposa, é uma violência a esposa abandonar o seu esposo. É uma violência contra o que Deus uniu, que por ser um só corpo, uma só carne, é querer rasgar, romper-se, né? Separar o que Deus uniu. É uma violência. É a mesma coisa que você pegar um instrumento cortante, alguma coisa, e querer cortar uma parte do seu corpo. É algo violento. Então, da mesma forma, quem age querendo separar-se, divorciar-se, está agindo com violência. O Senhor odeia. Que palavra pesada, né? Falar que Deus odeia este tipo de pessoa, porque separam. As pessoas ficam falando, não, mas não tem nada a ver, Deus dá uma segunda chance. Mentira. Pastores ficam pregando por aí, não pode divorciar se aconteceu adultério. Não, mentira. Entenda uma coisa, eu gosto de estar aqui, nós vamos ver bem mais à frente, nós vamos estar contando a leitura, que o Senhor fala que fez um só, no versículo 15, né? Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? O Senhor fez um só. Eles lhe pertencem corpo e espírito. E por que um só? Colocou um só espírito. Por que um só espírito? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Por isso, quando eu falo, presta atenção, se você está realmente casado, de fato direito, o seu marido está no adultério, a sua esposa está no adultério, eles chegaram, falaram que não ama mais, que não quer, que não deseja, quer levar a vida à frente. Não importa a circunstância, mas se você se humilhar diante do Senhor, abandonar os erros, abandonar os pecados, entregar o seu casamento nas mãos do Senhor, entregar o seu marido nas mãos do Senhor, entregar a sua esposa na mão do Senhor, e buscar Deus, procurar buscar Deus, buscar intimidade, se encher do Senhor, pode ter certeza que o seu casamento vai ser restaurado. Ah, pastor, mas eu conheço ele não aceita, ele é soberbo, ele é orgulhoso, ele não vai... Minha querida, você conhece ele. Eu estou falando do que eu conheço é Deus. Eu não preciso conhecer o seu esposo, eu não preciso conhecer a sua esposa para afirmar para você que se você agir em conformidade com o Evangelho, com a palavra de Deus, ele virá humilhado sim, ele virá debaixo diante de você. Ah, mas por que vem casos que não acontecem? Porque vocês acreditam, aquilo que a Bíblia nos fala, aquele crente que diz que é crente, mas é o dúbio, tem dois pensamentos, tem dúvidas. Ah, mas pode se acontecer assim, se acontecer aquilo. Porque você não acredita piamente na palavra de Deus. Aí você fica incrível, até buscando pretexto, como tem muita gente que quer buscar pretexto. Ah, mas o que Moisés falou assim na Bíblia, falou, não interessa o que Moisés falou. Tem uma palavra que as pessoas gostam de tentar usar. Está em Deuteronômio 24. E eu deixo bem claro que o que está em Deuteronômio, para mim, não me interessa não se cumprir, é para mim conhecer a palavra que aconteceu naquela época. Mas não interessa para nós, porque nós vivemos na graça. Nós não vivemos lá na lei. Em Deuteronômio, as pessoas usam isso, principalmente as mulheres gostam de usar isso.
Deuteronômio 24 diz assim: quando um homem tiver esposado, né, casado com uma mulher e formalizado o casamento, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que ele reprove, por isso deixar de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Entretanto, se depois de partir de casa ela se tornar esposa de outro homem, e este vier a não gostar mais dela, também igualmente lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela novamente, visto que é considerada cerimonialmente impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa abominável contra Deus, o Senhor. Portanto, não permitas que eles cometam um pecado tão grave. Muito bem. Aqui os ensinamentos de Moisés, que nós vamos ver à frente, Jesus vai frontalmente contra. O que Moisés está falando? São duas coisas que nós temos que entender. Eu fiz questão de ler isso aqui para vocês compreenderem uma coisa. Primeiro versículo, eu começo dizendo o seguinte: quando o homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, casado, mas tiver registrado esse casamento, mas pouco tempo depois descobriu nela o que foi, depois que ele casou, tá legalmente casado ali, ele descobriu algo que ele não gosta dela, por N motivos, né? Não é só aqui adultério, tá falando qualquer coisa, né? Você vê que Moisés falou alguma coisa contrária à palavra de Deus. E que Jesus vai mostrar isso, que foi ele que falou, não Deus. Que é ensinamento de Moisés, porque ele agiu na carne, ele agiu preocupado com o povo. Nós vamos ver que Jesus vai falar essa dureza no coração de vocês, a condição de vocês não querer perdoar. Mas muito bem. Ele achou, não quis por qualquer motivo, mandou ela embora, segundo Moisés. O que tinha que fazer? Dar o divórcio, fazer uma carta de divórcio, um documento de divórcio. Eu tenho explicado isso claramente. Preste bem atenção. O divórcio é um documento onde anula o casamento. Então falou, tem que fazer isso e entregar. Então você só pode fazer um documento para anular um outro, porque existe um outro. Então, se não existisse o documento do casamento, não existia o documento do divórcio. Para que fazer uma carta de divórcio se não existe um documento do casamento? Ou só um casamento de boca ali, igual muita gente dá o que não entender. Mas existe um casamento, existia naquela época, e falou, tem que dar o divórcio. Aí Moisés vem falando, se ela separa, depois que mandou ela embora, ela casa lá com outro homem, vai lá o recasamento, mas depois desse recasamento, separa daquele outro lá e quer voltar, aí o marido não pode aceitar novamente não, porque seria pecado, esse tipo de coisa. Essas orientações dele, como eu disse, ele deu da carne, contrário à palavra de Deus. Ele falou contra a palavra de Deus. E Jesus vai nos mostrar isso. Na verdade, até mesmo antes de Jesus nos mostrar, basta nós entendermos a palavra que desde o princípio, Jesus vai nos remeter no princípio, quando nós estivermos lá, na palavra dele, lá no Novo Testamento. Se no início Deus fez e colocou, virou tanto somos uma só carne, então como é que Deus agora poderia concordar com a separação? Como é que Deus ia separar? Ele diz, o que Deus uniu não tem condição de ninguém separar. Não é uma lei de Moisés que poderia separar. Você vê que tem uma série de coisas que as pessoas não se atentam para isso. Hoje nós vivemos em Jesus, vivemos na graça. E Jesus foi frontalmente, de maneira clara. Falou, olha, Moisés falou isso, foi por dureza do coração, mas no início não foi assim não. E Jesus mostra que não existe divórcio, não existe recasamento. Porque senão, como diz, colocou um só espírito. Então as pessoas temem muito, não, pastor, mas tem um livre-arbítrio, sim, nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio aqui é o direito de escolha. Eu tenho a escolha
Eu posso escolher servir a Deus ou servir o diabo. Porque não tem outro termo. Ou você está com Deus ou está com o diabo. Ah, não, eu não estou servindo a Deus, então está servindo o diabo. Não tem em cima do muro, não tem como vocês desejarem. Então só existe esses dois lugares, ou com Deus ou com o diabo. Então o que ocorre? Esse é o direito de escolha. Eu tenho direito de escolha se eu quero fazer o certo, quero fazer o errado. Eu tenho esse direito de escolha. Quem me deu? Deus, me deu esse livre-arbítrio. Mas em relação, sou casado, eu sou casada. O meu livre-arbítrio é dividido com minha companheira, com meu companheiro, com minha esposa, né? Falo companheiro, companheira, as pessoas já vão entender que nós estamos falando de pessoas que não são casadas. Tá? No meu cônjuge, não fica melhor para vocês entenderem. Por quê? Não importa a outra parte, se existe um erro, tá querendo separar, volto a insistir, se a pessoa se santificar, viver o evangelho, praticar o evangelho, agir em conformidade com a palavra de Deus, com certeza absoluta, vai ter a restauração. Porque é a palavra de Deus. Então não tem, não vai se cumprir sim. Porque essa é a vontade do Senhor. Afinal, colocou um só Espírito entre ambos. É isso que nós devemos compreender. Nós lemos que agora vamos entrar no Novo Testamento. Vamos começar aqui pelo Mateus, capítulo 5. Mateus, o evangelista Mateus, é aquele que era um cobrador de impostos, um publicano. E Jesus passou, ele estava na coletoria e falou, não, vem, segue-me. Ele foi e seguiu e se converteu a Jesus. Então, Mateus 5, versículo 31. Versículo 31. Foi dito também, depois Jesus está dando uma série de ensinamentos, né? Jesus tinha falado sobre o adultério. No versículo 27, por exemplo, Jesus tinha falado sobre o adultério. Falou, olha, ouviste que foi dito, não cometerás adultério. Falou, vocês ouviram falar que não pode cometer adultério. Jesus falando, ele, Jesus, porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Ou seja, isso tanto para a mulher quanto o homem. Jesus falou, não, antes, Moisés falou assim para não cometer adultério. Mas eu vou falar com vocês, o adultério só é você olhar. Você olhou para uma mulher, desejou sexualmente, desejou isso, você cometeu adultério. Ah, você olhou para um homem, desejou ele assim, cometeu adultério, está no adultério, e os adúlteros não herdarão o reino do céu. É a palavra do Senhor. Também faz questão de lembrar que Jesus tinha dito antes, no versículo 17, não pense que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Jesus cumpriu-se a lei, cumpriu-se os profetas. Agora nós vivemos nele, nós vivemos em Jesus. Eu não vivo nos profetas. Eu não vivo em Ezequiel, Isaías, Jeremias, Abacuque. Não, eu não vivo em Moisés, nós vivemos em Jesus. Porque a lei se cumpriu em Jesus. Os profetas se cumpriram em Jesus. Ele deixou isso bem claro. Então não tem questão de você falar que você está crendo lá em Moisés e crendo em Jesus. Você tem que crer em Jesus. Então o que ele disse então? Versículo 5. Foi dito também, aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Eu, porém, Jesus falando novamente Jesus, porém vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com mulher divorciada estará cometendo adultério. Só aí já mostrou que o que Moisés falou está errado. Mas nós vamos ver depois, possivelmente amanhã, lá no 19, no Mateus 19, onde ele fala bastante claro sobre o porquê que Moisés deu aquela lei. Então, olha bem, ele falou que agora foi dito, falando que como Moisés tinha dito. Assim também, como nós vemos na questão do adultério, que ele foi dito também, aquele que se divorciar da sua esposa, deverá dar a ela uma certidão de divórcio. E nós vemos isso ali agora há pouco, lá em Deuteronômio 24. Exatamente isso.
Que Moisés tinha dito que aquele que se divorciar da sua esposa deverá dar a ela uma certidão de divórcio. Dar a ela uma carta, uma autorização de divórcio naquela época, que hoje se consegue, hoje não é nem na justiça, está tão fácil banalizar o casamento de tal forma que hoje até estão no cartório ali e já se divorciam, né? Mas ele falou, Moisés tinha dito isso, tem que dar certidão de divórcio. Agora o versículo 32, Jesus fala, eu, Jesus, porém vos digo, qualquer que se divorciar da sua esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com mulher divorciada estará cometendo adultério. Ah, você casou com uma mulher que já foi casada, está divorciada, você está em adultério. Ah, você casou com um homem divorciado, ele já foi casado, você está em adultério, tá? Todas as pessoas que envolvem com quem foi casado de alguma forma, cometem adultério. Ah, pastor, mas ele diz aqui, exceto por imoralidade sexual. Veja você uma coisa, não, ele não disse aqui que você pode casar de novo. Ele deixando bem claro que se você casar de novo é adultério. Ou seja, nenhum motivo é suficiente para separar, para acontecer o divórcio. Aí a imoralidade sexual que ele falou, exatamente, ele falou que poderia ter por imoralidade sexual, que a mãe não está falando com isso, explicar mais ampla, lá no versículo 19. Mas ele disse o quê? Que até poderia, mas aqui eu não estou vendo, aqui onde que ele está autorizando, permitindo, concordando. Até agora nós não vimos um segundo casamento, ao recasamento. Em nenhum momento ele disse isso. Não existe. A Bíblia toda nós vamos ver aqui, tá? Jesus em nenhum momento, nenhum dos seus apóstolos, seus discípulos, nenhum dos ensinos, nenhuma parte do evangelho autoriza, permite, concorda com o segundo casamento. Aqui quando ele está dizendo, até pela imoralidade sexual, nós vamos entender depois no versículo 19, que nós vamos fazer isto amanhã. Que eu estou procurando fazer esses versículos também curtos, como eu fiz da primeira vez, para que não fique cansativo, né? São esses que nós vamos fazer, os 10 vídeos, fazer novamente. O primeiro foi aqueles, casamento e divórcio do 0 ao 10, agora vai ser simplesmente o novo casamento e divórcio do 1 ao 10. Muito bem, então, fica claro que Jesus não permitiu, não autorizou, não concordou com o recasamento. Até por imoralidade, pode até divorciar, mas por que ele falou que pode até divorciar? Nós vamos ver que ele vai falar por quê. É a condição de você não conseguir perdoar. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Mas até se você se divorciar por causa do adultério, você perde a sua salvação. E nós temos que entender que aqui o nosso objetivo no mundo é caminharmos, peregrinarmos em direção a Cristo, a nossa salvação. Que a nossa vida está nele. Quando estamos agindo de maneira contrária, nós estamos indo em direção à morte. Então veja você uma coisa. Ele já foi contrário ao que Moisés falou. E não esquecemos que ele disse, ele cumpriu. A lei e os profetas cumpriu nele. Hoje nós vivemos nele. Amanhã nós damos continuidade, tá? Nesse estudo. Toda dúvida, esclarece na Bíblia. Está aqui, a palavra de Deus está para nós estudar, para nós meditar, para nós falar disso. Fica na paz. Deus te abençoe.